do versículo 9. Hoje nós falaremos sobre o que Cristo fez por nós. Qual é a obra de Cristo e o que Ele fez nas nossas vidas. Então, Colossenses 1, versículo 9, vou iniciar a leitura, acompanhe comigo. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, abra, ó Pai, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a verdade da Tua palavra. Santifica-nos, ó Deus, para que possamos, Senhor, mesmo diante de um Deus tão santo, ter comunhão. Perdoa os nossos muitos pecados e ajuda-nos nesse momento. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar? Esse primeiro capítulo de Colossenses nada mais é do que uma introdução de Paulo, né? Enviando essa sua carta aos irmãos colossenses, e é uma característica boa dessa carta, que ela é uma das poucas cartas onde os crentes estão sendo elogiados e não acusados. Quando nós vamos ver lá em Corinto, tinha até um cara que traiu o pai roubando a madrasta, e Paulo recomenda que ele fosse expulso. Em Corinto também eles não sabiam lidar com os dons espirituais e faziam várias badernas. Em Corinto também, durante a Santa Ceia, eles ficavam bêbados e comiam tudo e não esperavam os outros para chegar. Então essas cartas de Paulo geralmente são graves advertências contra erros que estavam acontecendo nas igrejas. Mas a carta de Corinto, ela vem de uma maneira diferente, ela vem justamente pelo contrário. Paulo está tratando um pouco sobre o legalismo, que é quando o crente pensa que, por ser muito crente, é muito especial e merece o céu. Quando o crente acha que ele é digno de ir para o céu porque ele cumpre regras direitinho. Então, foge um pouco do cerne da maioria das cartas, mas é interessante nós vermos que ele está falando com crentes sérios,
E aí ele começa a carta, né, dos versículos 1 até o versículo 8, nós não lemos, tecendo bons elogios àquela igreja. E a partir desse momento, nessa sua introdução, ele vai falar com um povo que aparentemente está todo certinho. Mas ele quer lidar justamente com isso, para que eles não fiquem arrogantes devido ao quanto estão acertando. E como ele lida com esse fato? Como ele vai lidar com essa questão? Simples, ele vai enaltecer Jesus. Então ele já começa a carta enaltecendo Jesus, enaltecendo a glória de Jesus, para que o crente saiba que por mais correto que ele ande, ele ainda assim é muito inferior à grandeza do Cristo da qual ele serve. Então, começando essa carta, né, nós já vimos isso. Ele começou falando primeiro da obra que Cristo fez, resgatando o seu povo. Posteriormente, ele vai falar da glória de Deus. E, no fim, ele vai falar sobre as consequências disso. Por que é importante sabermos disso? Eu vi uma entrevista recente, né, no programa Vejam Só, que é um programa de debate cristão, onde os debatedores, né, estavam ali discutindo sobre os aspectos da obra de Cristo, aquilo que ele fez e faz, e foi durante eu estava preparando a mensagem, então eu fui atrás desse conhecimento e assisti esse programa. E é comum o pastor lá, que é o que gerencia o debate, levar comentaristas, né, para perguntar aos crentes na rua. Então ele vai nos lugares, tem muito que nas lojas de evangélicas, etc., para perguntar aos crentes o que eles acham. E aí a pergunta foi simples: o que Jesus fez na cruz? O que Jesus fez na cruz? Eu falo, morreu. Falo, ok, mas por que morreu? E aí as pessoas não sabiam responder. Uns disseram, porque Pilatos quis matá-lo. Outros, não, porque os fariseus implicaram com ele, mas o que o entrevistador estava querendo saber é qual foi o motivo dele ter vindo à Terra. Por que exatamente ele tinha que morrer na cruz? As pessoas não sabiam. E aí o entrevistador falou, para dar uma ajuda, quando João olha para ele e fala, eis o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, o que você entende disso? A pessoa ficava muda, calada. Ela não sabia bem o que responder. Porque às vezes nós nos preocupamos em tentar aprender muito sobre a vida prática, né? O crente não pode mentir, o crente não pode ok. Mas às vezes nos esquecemos do principal, que é saber de fato o que Cristo fez por mim. Nós acabamos de celebrar a Páscoa do Senhor, né? A nova aliança em Cristo, não mais a Páscoa onde nós fomos libertos de uma opressão de um governo tirano, mas a morte e ressurreição do nosso Senhor para nos libertar de um outro reino que nos aprisiona, da qual nós não vemos e da qual também não sentimos, mas que aprisiona nossas almas e escraviza os nossos espíritos. O que Cristo veio fazer na terra e por que ele teve que morrer? Para nós entendermos isso, primeiro nós temos que falar sobre algo que hoje em dia está sendo pouco falado, mas da qual nós devemos ter total ciência. Cristo veio inicialmente nos libertar das consequências do pecado. O que é o pecado? O pecado é uma doença que surgiu quando o homem e a mulher desobedeceram a Deus. Nós estamos vendo aí nessa pandemia o quanto esse vírus se alastra. O pecado é um vírus tão mortal que ele se alastrou de tal forma que toda a humanidade foi corrompida por ele. Então nós temos uma doença em nós, um câncer em nós. E a palavra vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. Então quem peca tem que morrer. Então se você alguma vez na sua vida pecou, tem que morrer, tem que ir para o inferno. E ao se perguntar o que o ser humano poderia fazer para ir para o céu? Para ir para o céu, o ser humano teria que ser totalmente perfeito e nunca ter pecado em sua vida. Pois no céu só há santidade e em nós só há pecado. Então, quando nós olhamos essa diferença e nós vemos o que o pecado fez em nós, distorcendo toda a imagem de Deus e levando o ser humano às maiores crueldades, quando nós olhamos Adolf Hitler, aquele animal sádico, cruel, o que ele era, senão um ser humano comum como eu e você, nasceu de uma mãe, cresceu, mas dentro dele havia o pecado.
A graça comum de Deus, ela contém um pouco a maldade do ser humano, mas às vezes convém a Deus também deixar rolar. E quando Deus deixa rolar, é isso que acontece. Se levantam Hitler, se levantam serial killers, se levantam marginais, assassinos perversos. E isso existe em nós também. Talvez se não houvesse uma lei que te impedisse de tacar fogo na pessoa que te irritou, você talvez já teria tacado. Talvez se não existissem regras tão claras para você não roubar, talvez você já teria roubado. Ou talvez já até roubou na sua vida quando era criança e pegou aquilo que não era seu. Ou durante a adolescência. Isso sem falar, quando afrontamos nossos pais. Sem falar quando desejamos que o patrão escorregue da escada e quebre a cabeça. Ou o professor morra para não aplicar a prova. Todos esses desejos malignos que nascem do nosso coração, eles são totalmente oposição a Deus. Um Deus que é santo, santo, santo. Qual é a postura de Deus diante do pecado? Condenar. Então, quando Deus olha o pecado, a única coisa que ele vê é maldade e o seu desejo é condenar. Não há outra resposta para isso. E todo pecador merece a condenação, sem exceções. E é isso o que Paulo está falando aqui aos Colossenses. Em outras palavras, o que ele está dizendo: baixem a bola, vocês não são tão bons quanto acham que são. Eu vou mostrar para vocês alguém que é bom. E a partir do versículo 15, leia comigo, ele vai falar sobre Cristo Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Estabelecer paz, o que é isso? Estabelecer paz é algo muito simples, quando há dois inimigos que se reconciliam. Quais são os dois inimigos da qual Cristo mediou a paz? Deus e os homens. Sim, nós éramos inimigos de Deus. A nossa natureza pecadora é inimiga de Deus. Então vamos olhar os grandes reis do passado, soberanos sobre as suas terras. Vamos olhar para os nossos dias recentes. Se estourar hoje uma guerra no Brasil com qualquer país, ou até uma guerra civil, você vai ter que ficar de um lado. Se um desses lados te escalar a servir e você falar não, você vai ser fuzilado. O presidente vai te fuzilar, o outro lado vai te fuzilar, o general vai te fuzilar, o soldado vai te fuzilar, você vai morrer. Se estourar uma guerra, principalmente nós homens, o presidente, vamos para a guerra. Vai chamar os homens para se alistarem. Vai falar que não, lei marcial, vai morrer. Você vai morrer fuzilado, esquartejado, do jeito que eles acharem que tem que morrer, vai morrer. Agora imagine um Deus que é todo soberano, um Deus que criou tudo o que existe. Ele criou as estrelas e as estrelas obedecem à sua vontade. Ele tem exércitos e exércitos de anjos e esses anjos obedecem à sua vontade. Aí vem eu e você, pó da terra, e ele dá uma ordem e você diz não. O que esse Deus não tem que fazer contigo? Se não te esquartejar, te fuzilar, como qualquer líder humano faria. Esse é o nosso lugar dentro do reino de Deus. Nós não somos aqueles que merecem a salvação. Nós não somos aqueles que lutam pela salvação. Nós somos aqueles que foram agraciados sem merecer absolutamente nada. Todo o mérito da salvação pertence a Cristo. Todo ele e mais nada. Como era feita a expiação dos pecados na lei de Deus? Aquele que peca tem que morrer. Deus, pela sua infinita misericórdia, trouxe para a terra
propiciação pelos pecados. O que é isso? Substituição. Como assim substituição? O homem tocava no cordeirinho e matava o cordeirinho, simbolizando o quê? O pecado que estava nele foi para o cordeiro. Então, se a ovelhinha, se o cordeirinho morreu inocente, porque o pecado é do ser humano. E por causa desse sangue derramado, a justiça de Deus havia sido saciada. Esse tipo de prática também era comum nos tempos antigos, quando houve muitos reinos onde escravos poderiam substituir os seus senhores em sentença de morte. Então o patrão cometia um crime, ele ia ser condenado à morte, mas ele lembrava que tinha um escravo. Ele falava, não, meu escravo de bom grado vai morrer no meu lugar. Óbvio que não era de bom grado, mas o escravo morria no lugar dele. No caso do ser humano, Deus estipulou o cordeiro. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, o que está querendo dizer? Exatamente isso. Os nossos pecados foram sobre ele. Então, em vez de nós morrermos pelo nosso pecado, o sangue dele foi derramado. E aquele sangue derramado serviu como o sangue do Cordeiro. Por isso ele é o Cordeiro Santo. E nós não precisamos mais fazer sacrifício, porque o seu sacrifício é perfeito. Ele morre e assume o nosso lugar na cruz. Então, eu que era inimigo de Deus, eu que estava contra Deus, estava condenado à morte, Cristo veio e substituiu-me e me fez ter paz com Deus, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isaías 53 vai dizer, e ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que paz é essa? Não apenas a paz de espírito, isso Cristo também traz, mas paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus e Cristo falou, não, agora eu te uno a Deus. E é isso que Paulo está falando aqui, por intermédio dele, Deus escolheu por intermédio dele unificar todas as coisas, ou seja, em Cristo nós podemos nos achegar a Deus, não porque merecemos, não porque somos santos, mas porque o sangue dele nos purifica do nosso pecado. Essa é a obra de Cristo, nos libertar do pecado e nos transportar para o reino de Deus. Aqui eles estão fazendo Seteb e nós chegamos já nessa parte, né? Estamos falando sobre o reino de Deus e como esse reino interage com o mundo humano. E eu citei o exemplo do próprio Cristo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Então, como posso eu, nesse mundo que vivo de pecado, chegar até Deus? Eu chego até Deus mediante Cristo, que faz a ponte entre Deus e eu. Ele faz essa ponte. Ele me guia até Deus. Ele me purifica do meu pecado. E quem é esse Cristo a quem nós celebramos? Quem é Ele? Quem é esse homem santo a qual nós cultuamos? Primeiro, ele vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Primogênito sobre toda a criação foi criado antes de todas as coisas. Ele é o Filho de Deus, ele é a imagem do Deus invisível. Se você quer conhecer Deus em essência, vai lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Deus está lá, Cristo Jesus. Quer conhecer a Deus, vai lá. Quando os apóstolos perguntaram a Cristo, né, quando o Senhor vai nos apresentar ao Pai? Quando veremos ao Pai? Ele falou, vocês já estão me vendo. O Pai e eu somos um. Eu sou a imagem do Pai. Quer conhecer a essência de Deus é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o centro de todas as coisas foram criadas para Ele. Ele não é o nosso servo, Ele é o nosso Senhor. Ele não nos salvou para servir a nós, nos dando aquilo que nós queremos. Ele nos salvou para nos fazer servos do reino de Deus. O alvo é Ele, e se Ele é o centro de todas as coisas, eu pergunto, como a nossa vida tem apontado para Ele, já que Ele é o centro de todas as coisas? Como o meu trabalho tem apontado para Ele, já que Ele é o centro de todas as coisas? Como os meus estudos têm apontado para Ele, já que Ele é o centro de todas as coisas?
Tudo o que o crente faz precisa apontar para Cristo, pois o crente sabe que tudo foi criado para Ele, inclusive nós. Fomos criados para Ele, para a glória dEle, para louvor dEle. Ele nos salvou para isso, para nos tirar do reino das trevas e nos colocar no reino da luz de Deus. E como funciona o reino de Deus? Os anjos cantam diuturnamente: louvado seja o santo nome do Senhor. Santo, santo, santo é Deus. O que Deus espera de nós? A adoração total e absoluta. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Os poderes desse mundo, todos os líderes e governantes, né? A gente estava vendo essa semana a bagunça que foi para saber se ia liberar a igreja ou se não ia deixar aberta. Um ministro decreta, vem outro e diz não. Aqui no Rio de Janeiro é a mesma coisa para abrir as escolas. O prefeito libera, foi um juiz, falou que não. E depois veio um outro, falou que sim. E talvez venha um próximo que diga que não. Nenhum poder nessa terra é soberano sobre todas as coisas. Eles vivem em guerra. E não é só aqui no Brasil, não. Em todo o mundo. Até nas grandes ditaduras, há poderes querendo se levantar para derrubar o ditador. Então, nenhum homem nessa terra é soberano. Mas em Cristo nós temos um rei que é soberano sobre todas as coisas. Ele está verdadeiramente no controle de tudo. Todas as coisas que acontecem estão dentro dos seus planos, até mesmo as ruins e as que nós não entendemos. E ao continuar estudando essas características de Cristo, nós começamos a ver o quão grande é essa obra que Ele fez por nós. Porque nós começamos a ver que Ele não é um homem comum, Ele é o Deus Criador sobre todas as coisas e ainda assim se fez homem para morrer por nós na cruz do Calvário. Há uma estátua, né, católica antiga, mas que é pesada de se olhar, que é o Cristo sem cruz. É Ele crucificado, só que sem a cruz, para que as pessoas vissem mais ou menos como seria o estado das costas dele. E nessa estátua, as costelas estão à mostra, e as chagas estão pelo corpo, e a pele está totalmente deformada, e os órgãos internos quase aparecem, né? Por quê? Porque ele ficou pendurado ali. Então, imagine a gravidade roçando. Porque nós, quando encenamos aqui, nós fazemos todos vestidos, etc. Mas a palavra diz que os homens rasgaram as suas vestes e jogaram. Então é provável que talvez estivesse nu ali. Olhem o nível de humilhação. Um homem nu diante de todos, rindo e debochando da sua desgraça. Depois de ter sido constantemente chicoteado, e os chicotes romanos, eles tinham garras que puxavam a carne. Então, imagina isso nas suas costas, depois de você ser pendurado e a gravidade te puxa para baixo e a sua pele roçando ali naquela maneira que não é retinha igual a nossa, eram madeiras comuns. Então, imaginem as farpas entrando, imaginem o sangue ali derramado. É uma visão horrível. Uma visão horrível. Por isso que também, a gente vai falar, nele nós não vimos beleza nenhuma. Porque era a visão do Cristo crucificado, é uma coisa horrível. É horrível de olhar. Não é bonito como nas estátuas, como nas peças, é horrível, uma visão horrível. Ali estava um homem com a sua carne exposta, ali no sol para apodrecer, ele ia apodrecer ali até morrer. Não bastante todas as torturas, ainda lhe deram vinagre para beber. Como um Deus tão grande, tão soberano como esse dito aqui, que pode fazer todas as coisas, se entrega a um castigo tão bárbaro. A única resposta que nós temos para isso está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo nos amou. Cristo nos amou. E a obra que Ele veio fazer em nós é a salvação da nossa alma.
Ele veio nos libertar desse mundo e nos transportar para o seu reino de amor eterno. Nele nós somos reconciliados com Deus. Hoje eu não sou mais inimigo de Deus. Hoje, quando Deus olha para mim, Ele não vê mais o meu pecado. Ele vê o sangue de Cristo que está sobre mim. E quando Ele olha para mim, Ele vê alguém que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E através de Cristo, hoje eu tenho a ousadia de dizer que sou filho de Deus. Porque Ele nos adotou por intermédio do sacrifício de Cristo. Então, se o pecado é o mal que nos condena ao inferno, Cristo Jesus é o motivo da nossa salvação. É por isso que é errado dizer que as pessoas vão para o inferno por não acreditar em Jesus. É mentira. As pessoas vão para o inferno porque nasceram. Já nasceram condenadas. Ninguém vai para o inferno por não crer em Jesus. Vai para o inferno porque é pecador. Agora, porque alguns não vão para o inferno, agora sim, alguns não vão para o inferno porque creram em Cristo Jesus. E a continuação, João 3,16, a continuação do texto é: aquele que crê está salvo, aquele que não crê já está condenado, já está dentro da condenação. Nós já nascemos condenados ao inferno. Nós já nascemos em ventre de pecados, como diz o rei Davi. Nós já nascemos merecedores da morte. Não é porque você vem aqui todo domingo que você merece a graça de Deus. Não merece, nem eu mereço. Não é porque eu estou aqui pregando que eu sou digno de estar. Se Deus fosse executar a justiça agora, eu tinha que morrer agora aqui. Por estar diante do altar de Deus falando do Evangelho, eu não mereço estar aqui. Deus deveria nos fulminar, nos matar da pior forma possível, pelos nossos muitos pecados, pelas nossas muitas falhas. Mas Ele faz totalmente o inverso da lógica, e ao invés de nos castigar pelos nossos pecados, Ele castigou o seu próprio Filho, que é santo e que é Deus. E essa é a obra maravilhosa de Cristo Jesus. Ele assumiu o meu lugar na condenação. E o texto vai dizer que Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Como assim primogênito dentre os mortos? Porque da mesma forma como Ele morreu e ressuscitou, nós também morreremos nessa vida e ressuscitaremos para a glória do Senhor quando Ele nos chamar para adentrarmos no reino do seu amor. Então Ele veio para nos dar uma nova vida. Que nova vida é essa? Uma vida que não se limita a essa terra. Nem a morte pode acabar com a obra que Cristo fez por nós, pois quando o crente morre, aí sim que ele vai desfrutar totalmente daquilo que Cristo fez por ele, porque quando nós morremos, nós passamos da morte para a vida por intermédio de Cristo. Essa salvação precisa ser valorizada. Nós precisamos render glórias a Deus por isso, glórias a Deus pela salvação. Nós precisamos acordar de manhã e render: Senhor, obrigado, porque mais uma vez a Tua misericórdia se renovou sobre mim. Que eu deveria nem ter acordado, mas eu acordei para a glória do Teu nome. Como eu posso Te glorificar hoje pela maravilha de estar vivo? Nos Salmos, Davi vai dizer que o que houver fôlego de vida, louve ao Senhor. Enquanto houver fôlego de vida, nós temos que falar das maravilhas do Senhor. Nós perdemos tanto tempo fazendo tanta coisa, e muitas das vezes gastamos o nosso tempo falando tantas coisas que em nada edificam, quando na verdade deveríamos estar anunciando as maravilhas de Cristo, a sua obra maravilhosa e aquilo que Ele fez por nós na cruz. Não, eu preciso valorizar isso. Quando eu for pecar, eu preciso pensar nisso: Senhor, eu não posso pecar, porque o Senhor deu a sua vida para me libertar desse pecado. Antes de eu emitir uma opinião, eu preciso pensar: Senhor, o que o Senhor acha sobre esse assunto? Porque eu não fui comprado para falar aquilo que vem à minha cabeça, eu fui comprado para servir ao reino eterno de Deus. Quando eu for conversar com outros crentes, eu preciso falar e me alegrar e conversar sobre a salvação de Cristo. Nós quase não falamos sobre isso, sobre a salvação de Cristo. Precisamos enaltecer o Senhor de todas as coisas. As nossas vidas foram compradas por esse sangue precioso. O que Ele fez por nós? Não sei se você já se queimou alguma vez
Não sei se você já sentiu medo alguma vez na sua vida, ou se você já se machucou, ou foi até agredido por alguém. O inferno é a junção de tudo isso, maximizado e eternizado. É um lugar de eterna tortura, eterno sofrimento, eterna dor, eterno fogo. É um lugar da qual nós merecemos. Olhe do que Cristo nos livrou. Vejam do que Ele nos tirou. E aí eu pergunto, o que nós temos feito para honrar esse sacrifício? É óbvio que nós jamais conseguiremos pagar aquilo que Ele fez. É de graça. Mas como nós temos honrado esse sacrifício? Como eu posso honrar esse sacrifício? Simples, eu vou anunciar o Evangelho àqueles que estão aí fora. Eu vou trabalhar na obra de Deus. Quantas vezes nós fomos chamados a trabalhar na obra de Deus e dissemos não? Vamos novamente lembrar lá do exemplo do presidente ou do general. Estourar uma guerra, o cara te chamar para a guerra, se você não for, ele vai te matar. Mas quantas vezes Deus já não te chamou para fazer a obra e você disse não? O que deveria fazer o Senhor dos Exércitos contigo e comigo? Queridos, nós precisamos lembrar quem nós somos para entender quem Deus é. Eu sou pó da terra. Eu sou um pecador. Eu não sou digno sequer de falar o nome Jesus, que é o nome acima de todos os nomes. Mas mesmo nesse estado, quando eu era inimigo de Deus, Ele me amou. Ele me amou. E Ele morreu por mim na cruz. E é por isso que quando nós falamos que a salvação é um ato eterno e irreversível, não é um motivo para falar, se eu não perco a salvação, então vou viver pecando. Nada disso, é justamente o contrário. Quando eu entendo o que Cristo fez por mim, é aí que eu tenho que pensar, eu não posso pecar jamais, porque o preço da minha liberdade foi alto. O preço da minha salvação foi alto, foi um sangue santo derramado ali, foi um homem santo ali exposto como carne, foi o Deus vivo e verdadeiro, soberano, Senhor de todas as coisas, que se entregou por mim. E quando eu olhar para o pecado, eu nunca posso ver algo da qual eu não posso vencer, porque o pecado já foi vencido na cruz. E o diabo já foi vencido na cruz. E todas as obras do diabo são desfeitas pelo poder do Santo Espírito de Deus e pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás não tem mais poder sobre a nossa vida. O pecado não tem mais soberania sobre a nossa vida. Isso significa que nós não pecamos, nós vamos continuar pecando porque nós somos pecadores. A natureza pecaminosa está em nós. Mas como servos de Deus, nós precisamos aprender a reconhecer e a pedir perdão pelos nossos pecados. Há aqueles que não entram para a obra de Deus de fato porque pensam que não podem entrar porque são pecadores. Eu vou te falar, o apóstolo Paulo que escreveu isso aqui foi um marginal assassino de crentes. Matador, louco, que matava mulher, criança, ele matava quem ele visse pela frente que fosse crente. Deus chamou esse homem, o que ele está falando aqui? Vamos lá no versículo final. Da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Não são os nossos méritos que nos vão fazer servir a Deus. Não é a nossa habilidade. Não é o fato de você falar bem, de você tocar bem. Não é pelos nossos méritos, é pelo mérito de Cristo. Se Ele te chamou, se entregue nas mãos dEle, porque Ele te comprou exatamente para isso, para te usar na obra. Entregue-se nas mãos do Senhor. Entregue-se para Cristo e comece a trabalhar para a honra e glória do nome dEle. Entregue-se a Cristo para que Ele trabalhe na tua vida. E se houver pecado em você, assuma seus pecados a Cristo, pois Ele é fiel e poderoso para nos libertar de todo pecar e nos salvar da nossa própria natureza maldosa. Quando nós falamos isso aqui, Paulo não está querendo ofender o seu leitor. E esse texto também não é para nos ofender, muito pelo contrário. Esse texto é para que nós passemos a valorizar aquilo que verdadeiramente tem valor.
O que é realmente valioso na nossa vida? O que é realmente o alvo principal da nossa vida? Né? Aqui aqueles, eu estou incluído, aqueles que já estão planejando o casamento, há aqueles que estão na faculdade, já para se formar, outros que estão, né, iniciando, há aqueles que vão terminar agora o ensino médio, há aqueles que já estão trabalhando e aqueles que estão com projetos no futuro. Mas o que tem sido principal na nossa vida? O que nós temos colocado como alvo maior na nossa vida? Se eu não entender o que Cristo fez por mim, qualquer coisa vai ser o alvo maior da minha vida. O casamento vai ser o alvo maior. O trabalho vai ser o alvo maior. A família vai ser o alvo maior. O meu pecado vai ser o alvo maior. Mas quando eu entendo o que Cristo fez por mim, quando eu entendo o porquê Cristo me salvou e onde Ele me colocou, aí eu aprendo o que está dizendo aqui. Eu entendo que Ele é o centro de todas as coisas e toda a minha vida tem que apontar para Ele. O meu futuro casamento tem que apontar para Ele. O meu trabalho tem que apontar para Ele. Os meus estudos têm que apontar para Ele. Tudo aponta para Ele, porque Ele é o centro de todas as coisas. E para encerrarmos, né? Versículo 17, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Cristo me salvou e me transportou para um reino. Este reino é a igreja. Eu não sou crente sozinho. Eu não sou crente sozinho. Eu sou crente através de Cristo dentro da igreja. Então, Cristo me salvou para que eu fizesse parte de um corpo, ao qual Ele é o cabeça. Por que é importante eu saber disso antes de eu encerrar esse assunto sobre o que Cristo fez por nós? Porque Cristo não nos salvou para que nós vivamos uma vida isolada, pensando apenas em nós mesmos. Ele não nos salvou para que nós cuidemos apenas da nossa vida e nos esqueçamos dos nossos irmãos e das nossas responsabilidades com a igreja. Ele nos salvou para que nós fizéssemos parte de um corpo. E em um corpo, todo membro é importante. E pense bem, e Paulo fala sobre isso. Se um membro do corpo começa a brigar com outro, como o corpo vai funcionar? E se o coração brigar com o pulmão? Fala, vou parar de bater porque você está me enchendo o saco, cara. Vou ficar aqui na minha quietinho, vai morrer todo mundo. O que acontece quando você, como membro do corpo, não faz as suas funções na igreja? Não se entrega para o bem da igreja. Você é um membro que está parado. E um membro que está parado faz mal não só para si, como também para o corpo. Aí o que é necessário acontecer para que esse membro não mate o corpo? Ele vai ter uma cirurgia, ele vai ser jogado fora e vai ser substituído. Né? Quando o coração está ruim, o médico vai lá, vai substituir por outro bom. E assim vai. Nós não somos insubstituíveis na obra de Deus. Nós não somos insubstituíveis na obra de Deus. Mas se Deus me colocou exatamente nessa igreja e me deu exatamente esses talentos, e se Deus tem me chamado, e se Deus me salvou, e se Deus me tirou desse mundo das trevas e me colocou nesse reino maravilhoso de amor, de paz e de esperança, como posso eu dizer não ao chamado do Deus Altíssimo? Como posso eu dizer não? Longe de mim fazer isso. Longe de nós dizer não ao chamado de Deus. No Evangelho, né, tem uma parábola onde um rei vai dar uma festa e ele chama os convidados. E as pessoas não vão. E aí o rei começa a chamar os doentes, os enfermos, começa a chamar os coxos, os pobres, os mendigos, e eles vão à festa. E aí dentro da festa tinha um cara que estava mal vestido. E aí você pode pensar, se ele chamou um bando de pobre, um bando de miserável, estava todo mundo mal vestido. Mas o que o texto quer dizer é, mesmo aqueles que eram pobres e miseráveis, eles pegaram o melhor trapo deles e botaram, mas o outro não. Ele foi de qualquer maneira, só para estar dentro do rei. Só para estar na festa. O rei olhou para ele e falou, você vem assim? Eu te chamo e você vem assim? Conclusão,
Quem foi lá para a prisão apanhar, ficar preso? Os que não foram para a festa e os que foram de qualquer maneira. Eu posso ser qualquer um dos dois. Eu posso ser o que não vai para a festa, aquele que Deus está chamando para se arrepender dos pecados e não quer se arrepender, aquele que Deus está chamando para servir na igreja e não quer servir. Ou eu posso ser aquele que simplesmente vai, mas vai de qualquer maneira, vai de qualquer jeito. Esses dois estão condenados. Mas há o terceiro grupo, aquele que usufruiu da festa e da presença do rei. Aqueles que eram coxos, que eram miseráveis, igual nós, pobres e miseráveis diante da graça do Senhor. Mas eles se esforçaram quando foram chamados. Mesmo não podendo estar naquele lugar, porque não eram merecedores, eles procuraram vestir a melhor roupa. Mesmo não merecendo estar lá, eles foram chamados a estar lá e foram. E nós? Como nós temos reagido ao chamado do Deus vivo, a esse convite que Ele está fazendo para a salvação para as nossas vidas? Se o pecado te condena ao inferno, Cristo Jesus te chama hoje à salvação eterna. Cristo pode te libertar desse pecado que te aflige. Ele pode salvar a tua alma, Ele pode purificar o teu viver, e digo mais, Ele vai te capacitar para que você trabalhe para a honra e para a glória do nome dEle. Então, se você acha que você é incapaz de fazer, parabéns, você entendeu o Evangelho, você entendeu o que Paulo está dizendo aqui. Nós não merecemos e nós não temos capacidade de fazer nada. Tudo é mérito dEle, tudo é para Ele. É Ele quem opera em nós o querer de Deus. Então, se Ele está chamando e você está dizendo não, você está dizendo, o Senhor não é bom o suficiente para me fazer trabalhar na tua obra. Agora, se você entendeu hoje quem é Cristo, e se você entendeu hoje o que Ele fez na tua vida, então está na hora de você confiar. Senhor, eu sei que eu não mereço, e eu sei que eu não sou capaz, mas eu também sei, por meio de Ti foram criadas todas as coisas, e o Senhor vai me capacitar a trabalhar na tua obra. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nessa noite, ó Deus, nós te agradecemos pelo que Tu fez por nós na cruz do Calvário. Senhor, nem eu e nem meus irmãos merecíamos o que Tu fez por nós. Nós estávamos entregues, ó Pai, aos nossos próprios pecados e desde o nosso nascimento condenados à morte. Mas o Senhor assumiu o nosso lugar, não porque foi obrigado, mas por amor. O Senhor mesmo disse, não há maior amor que esse de dar a sua vida pelos seus amigos. Quando nós éramos teus inimigos, Tu foi nosso amigo. Quando nós éramos teus inimigos, Tu nos amou. Ó Deus poderoso, nós te rendemos glórias e nós te agradecemos pela obra maravilhosa que Tu fez na nossa vida, Senhor. Ensina-nos a reconhecer aquilo que Tu fez e faz por nós. Que todo pecado, ó Pai, que está nos escravizando e nos afastando de Ti, caia por terra agora em nome de Cristo Jesus. Pois em Ti nós somos livres de todo pecado, livres de todo mal. Em Ti, ó Deus Todo-Poderoso, nós temos liberdade. Nós estávamos, ó Deus, condenados, mas o Senhor assumiu o nosso lugar na cruz. Os meus pecados estavam sobre Ti e hoje eu sou santificado mediante o Teu sangue. Louvado seja o Teu santo nome. Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida que me leva ao Pai. Tu és o meu advogado que me defende nos céus. A minha vida está nas Tuas mãos, Senhor. Tu és o autor e consumador da minha salvação. Ó Deus poderoso, eu oro também por aqueles, ó Pai, que têm se sentido, Senhor, inseguros e têm enfrentado grandes batalhas nesse ano, Senhor. Sabemos, ó Deus, que é um ano muito difícil e com muitas incertezas. Mas, ó Deus, que a Tua paz invada esses corações agora em nome de Cristo Jesus. Ó Deus, tudo pode dar errado nas nossas vidas, tudo.
exatamente tudo, mas em uma coisa eu tenho total segurança. Eu tenho segurança em Ti e eu tenho segurança na minha salvação. Não porque eu mereço, mas muito pelo contrário. Eu tenho segurança na minha salvação porque foi o Senhor quem conquistou para mim. E o Senhor não perde as suas ovelhas. Se há alguma ovelha perdida, que seja encontrada em nome de Cristo Jesus. Se há alguém que está sofrendo os males desse mundo e por conta disso está triste e desanimado, que o Espírito Santo venha trazer consolação agora em nome de Cristo Jesus. Que o nosso olhar esteja em Cristo e mais nada. Que não olhemos para os problemas, que não olhemos para as adversidades, que não olhemos para o futuro, mas olhemos unicamente para Cristo Jesus, que é a nossa salvação e é o nosso alvo maior. Ó Deus, eu te agradeço pelo que Tu fez por nós. Glórias ao Teu nome e louvado seja eternamente. Santo és Tu. Te agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé? Vamos encerrar o nosso culto a Deus. Espero que você tenha aprendido pelo menos um pouco. Lembre-se que o reino de Deus ele é diferente do reino dos homens. No reino dos homens só tá bom quando nós estamos muito felizes e muito animados. Mas no reino de Deus às vezes é diferente. Quando o nosso coração fica triste, né, por nós reconhecermos nossos erros, isso é algo muito positivo. Muito positivo. Testemunho a vocês. Quando eu estava aqui encenando, né, na Páscoa, eu cheguei a comentar com o Samuel, principalmente com o pessoal lá do louvor. E ensaiamos aqui, tudo certo, mas quando eu cheguei aqui na frente e ouvi as pessoas olhando e chorando na primeira música, me bateu uma insegurança tão grande, um temor tão grande. Sinceramente, eu achei que eu ia morrer. Porque que peso que é. Eu não me preparei espiritualmente para representar o Santo Cristo. Eu não fiz isso. Quando eu estava aqui e caiu na minha cabeça quem eu estava representando e o que ele representa e a salvação maravilhosa que ele trouxe, me bateu um temor tão grande que até os textos eu esqueci. Eu me tremi e veio um peso de morte na minha alma, peso de morte. Porque é santo aquele que eu estava interpretando. Eu não poderia ter interpretado de outra forma senão ter jejuado e orado muito mais para fazer esse papel. Eu não fiz isso. Eu encenei como se fosse um personagem comum e na hora Deus teve misericórdia de mim. Aquele que nós carregamos em nós é santo. Aquele que nós carregamos em nós é santo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, como podemos nós sujá-lo com os muitos pecados dessa vida? É santo aquele que nós servimos, Ele é santo. E o que Ele fez por nós, eu acho que o peso disso caiu quando eu estava aqui. Isso é salvação, é esperança. É esperança. Eram pessoas que estavam sem esperança, estavam ouvindo a música e ouvindo o agir e eles estavam emocionados. É esperança. Quando nós falamos de Cristo, é esperança, é salvação. É esperança, é salvação. Nós temos que valorizar mais. Então, quando nós nos sentimos, né, entristecidos, ou como eu aqui naquele dia, com peso da responsabilidade, triste por sentir aquilo e não sentir a alegria costumais que eu sinto nas peças, isso não é algo ruim, não, muito pelo contrário. É o Espírito Santo nos lembrando que é santo aquele que nos chamou. Ele está trabalhando na nossa vida. Ele está nos purificando dos nossos pecados, Ele está nos salvando. Isso é maravilhoso. Quanto mais nós chorarmos na presença do Senhor, melhor será. Que nós choremos todos os dias na presença dEle. Que nós agonizemos todos os dias clamando a Ele por salvação, porque isso é bom. Então, se essa palavra tocou em você de uma maneira, né, que você não esperava, assim, uma maneira... Agradeça ao Espírito Santo de Deus, porque isso é bom. Porque aquele que não é de Deus, ele vai ouvir e vai jogar isso no lixo. Ele não quer nem saber disso aqui. Mas se você sentiu esse chamado à responsabilidade, como eu aqui pregando estou sentindo também, é porque Cristo nos chamou. Louvado seja o nome dele por isso. Vamos glorificar a Deus por isso. Abra seus lábios, glorifique a Deus pela tua salvação. Não espere por mim, glorifique a Deus pela tua salvação.
Declare que você reconhece o que Ele fez por você. Declare que você reconhece os seus pecados. Você sabe dos seus pecados. Senhor, eu sei dos meus tantos pecados, tantos. Até quando eu não percebo, estou pecando. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, como Tu és grande, Senhor, como Tu és poderoso. Como, ó Pai, é maravilhoso. Como é maravilhoso se lembrar do que Tu fez por mim, Senhor. Como é maravilhoso sentir o Teu toque, a Tua salvação, Senhor. É maravilhoso, é maravilhoso. Glórias sejam dadas ao Teu nome, Senhor. Glórias sejam dadas pela minha salvação. Glórias sejam dadas pelo que Tu fez na cruz por mim, Senhor. Glórias sejam dadas pelo Teu sofrer. Glórias sejam dadas pelo Teu martírio. Glórias sejam dadas porque, mesmo com meus muitos erros, o Senhor não me abandonou. Ao contrário, todas as vezes que eu me desvio, o Senhor me traz de volta para a Sua presença. Glórias sejam dadas ao Teu nome. Glórias sejam dadas ao Teu nome porque a Tua palavra está incomodando o meu coração. Glórias sejam dadas ao Teu nome porque eu sinto o renovar do Teu Espírito Santo. Glórias sejam dadas ao Teu nome porque eu estou sendo transformado pelo Teu agir, pelo Teu poder. Glórias sejam dadas ao Teu nome pela obra que Tu fez na cruz do Calvário. Tu trouxe salvação para mim e uma nova vida, Senhor. Glórias sejam dadas eternamente ao Teu nome e que jamais falte na minha vida momentos onde eu engrandeça e glorifique o Senhor pelas Suas maravilhas. Enquanto eu tiver fôlego de vida, que eu glorifique a Deus pelas Suas maravilhas. E ainda que eu esteja sem fôlego, agonizando, que os meus gestos, que o meu corpo, que a minha mente glorifique o Senhor pelos bens que fez na minha vida, pois Tu és bom, santo e perfeito. Independente do que eu venha passar nessa terra, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Santo, santo, santo é o Teu nome. E eu Te agradeço por mais uma oportunidade de, junto com os meus irmãos, sentir a Tua maravilhosa presença. Obrigado. Glórias sejam dadas a Ti hoje e eternamente. Vamos dar uma salva de palmas ao nome do Senhor. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos embora agora, nos despedir um dos outros, vai em paz para sua casa. Eu peço que aqueles que eu falei que ia conversar, que esperem aqui um pouco para a gente bater um papinho rápido, não é bronca nem nada, né? Eu tava brincando, não é bronca não, tô falando sério, é coisa boa. Então espera aqui um pouquinho, tá bom? Aos demais, se você continuar por aí fofocando, eu vou certamente falar com você. Amanhã vai ser meu noivado, hein? Chega todo mundo aí. Quem quiser trazer presente, traz. Tô aceitando. Pode trazer que eu tô aceitando. Tô brincando. Venha orar por mim, tá? Orar por mim, pela Stephanie, orar por nós. Eu amo muito vocês são a minha família. Deus nos abençoe a todos. Fiquem na graça do Senhor.